Queridos amigos da Associação Fraternidade Espírita, é com grande alegria que cá estamos para hoje darmos continuidade às palestras doutrinárias do mês de abril. Rogamos, inicialmente, que a luz de Jesus possa nos envolver, que os bons mentores desta casa possam nos amparar e nos inspirar, a fim de que possamos, neste momento, enfocar o tema, a importância do estudo da doutrina espírita. Muito se estuda e se comenta dentro do movimento espírita que a Terra estaria passando por um momento de transição planetária, deixando a condição de mundo de provas e expiações e ingressando na condição de mundo regenerado. Diante disso, nós poderíamos nos questionar qual a principal diferença entre o mundo regenerado e o mundo de provas e expiações. Ora, a principal diferença entre o mundo regenerado e o mundo de provas e expiações é que nos mundos regenerados, os espíritos que alcançam o direito de lá reencarnar, eles já fazem um movimento verdadeiro de olhar para dentro de si, buscando identificar os seus vícios e as suas imperfeições. Em face disso, em face dessa preocupação com o processo de melhoramento moral, o bem prepondera nos mundos regenerados. Em contrapartida, nos mundos de provas e expiações, os espíritos que lá reencarnam, na sua grande maioria, ainda não têm uma preocupação com o processo de melhoramento moral. Em decorrência disso, estes espíritos se satisfazem nos vícios das mais diversas ordens e, consequentemente, nestes mundos, o mal impera. Então, se a Terra passa por este momento de transição e se nós desejamos conquistar o direito de reencarnar numa Terra melhorada, num mundo regenerado, se faz necessário que nós iniciemos o processo de autotransformação moral. E, para tanto, se faz necessário o estudo. Porque se eu não consigo identificar quais são os meus vícios morais, quais são as minhas imperfeições, como saberei aquilo que precisa ser transformado dentro de mim? Se eu não sei quais são as virtudes legadas pelo Cristo, como vou lapidar estas virtudes no meu íntimo? Por isso, a importância do estudo. Estudar a doutrina espírita neste momento de transição planetária é uma bênção para as nossas vidas. E dentro da doutrina espírita, considerando as obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, nós percebemos, em especial, que o Evangelho é a obra mais consoladora da doutrina espírita. Ao mesmo tempo instrutiva, mas consoladora. O Evangelho significa boa nova e tem então este escopo de nos instruir, de nos consolar e de nos trazer esperança. O primeiro Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado no ano de 1864. E comentam os biógrafos de Allan Kardec que, para que esta obra pudesse vir a lume, o nosso codificador trabalhava de 16 a 18 horas por dia. Vejamos, trabalhar 16 a 18 horas por dia significa um esforço muito grande, um empenho muito grande da parte do nosso codificador, sobretudo porque sabemos que naquele momento da história não existia computador, não existia o Word, por exemplo. E Allan Kardec escrevia as páginas do Evangelho com caneta pena, com caneta tinteira, revisava essas páginas para depois, página a página, ir para a tipografia para que uma obra dessas pudesse então chegar até nós.
Então houve um empenho, uma tenacidade do nosso codificador para que hoje nós pudéssemos ter acesso a essa obra. E como está dividido, como está organizado o Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo está organizado em 28 capítulos temáticos. Desculpem, 28 capítulos ao todo, sendo 27 capítulos temáticos e o último capítulo dedicado à coletânea de preces espíritas. Nestes 27 capítulos, nós percebemos que a organização se dá do seguinte modo: nós encontramos uma sentença de Jesus ou a narrativa de uma passagem da vida de Jesus, seguida pelos comentários de Allan Kardec e depois pelos comentários dos benfeitores da espiritualidade maior, que, coordenada pelo Espírito de Verdade, nos traz então a interpretação destas passagens. Notemos que a autonomia interpretativa de Allan Kardec naquele momento era tão grande que em 5 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo nós não encontramos as instruções dos Espíritos. Kardec assume a responsabilidade de interpretar sozinho, em 5 capítulos, as passagens da vida do Cristo. Nós podemos perceber, por exemplo, nos itens "Não separeis o que Deus uniu" e também nos itens "Não vim trazer a paz, mas a espada", que a interpretação é feita exclusivamente por Allan Kardec. Então a gente percebe que a espiritualidade maior deu autonomia para que o nosso codificador fizesse as interpretações dos ensinamentos do Cristo. E ao mesmo tempo nós percebemos uma postura muito humilde da parte do nosso codificador. Porque no capítulo 20, por exemplo, no capítulo Trabalhadores da Última Hora, Kardec não faz nenhum comentário, deixando então que a espiritualidade maior nos traga a interpretação deste tema. Vejamos que dentro das obras básicas, o Evangelho é aquela obra que encontra o maior número de mensagens identificadas. Vários espíritos desencarnados que nós podemos rastrear nos livros de história da humanidade vêm nos trazer as interpretações das passagens da vida do Cristo. Nesse sentido, existe inclusive uma obra chamada Os Expoentes da Codificação Espírita, na qual nós conseguimos a biografia de alguns desses espíritos. Como, por exemplo, lá consta que o espírito de Cáritas foi uma cristã que foi martirizada em Roma, que o espírito de Erasto foi discípulo do apóstolo Paulo. Então são algumas curiosidades interessantes que nós encontramos nesta obra. Então, a partir da forma como está organizado o Evangelho segundo o Espiritismo, nós percebemos que pedagogicamente é uma obra boa de se ler, boa de se estudar. No entanto, nós, quando começamos a estudar, quando ingressamos na casa espírita, sempre encontramos aqueles companheiros que dizem que não gostam de ler as obras básicas, porque a leitura é muito truncada e que, portanto, preferem ler os romances espíritas. Ora, nós não estamos aqui dizendo que não devemos ler os romances espíritas, porque os bons romances espíritas também são portadores da mensagem da doutrina. Todavia, as bases da codificação nós encontramos nas obras básicas. E se nós queremos encontrar os subsídios necessários para o nosso aprimoramento moral, se faz necessário que nós estudemos o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo ele é um roteiro de estudos para quem deseja se aperfeiçoar sobre o ponto de vista moral. Notemos que no capítulo 6º, no item 5º, o Espírito de Verdade, que foi aquele Espírito que coordenou a codificação no plano espiritual, ele nos transmite uma mensagem nos dizendo o seguinte: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo.
Então o Espírito de verdade realça aqui a necessidade de nós nos instruirmos, isto é, a necessidade de nós estudarmos. E isso já nos havia sido legado no Evangelho de João, quando nós encontramos aquela passagem que nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, do que a verdade nos libertará? O conhecimento dos princípios universais que regem a vida, das leis morais que regem a vida. Quando nós passamos a ter este conhecimento, nós nos libertamos do erro, dos erros, dos enganos, das ilusões. Por isso a importância de nós estudarmos a doutrina espírita, sobretudo porque a doutrina espírita ela se alicerça na fé raciocinada. Nós cremos porque entendemos no que estamos crendo. Ora, em alguns outros credos, até bem pouco tempo atrás, alguns ritos eles eram realizados em latim e poucas pessoas entendiam o que se passava naquele momento. Para a doutrina espírita, é necessário que nós saibamos por que cremos. Por isso a importância do estudo. Para que a minha crença possa ser uma crença convicta, que possa chegar a uma condição de fé inabalável, eu preciso entender por que creio. Por isso a importância de nós estudarmos. Então aqui fica ressaltado, fica bem frisada a importância do estudo. Sobretudo do estudo para aqueles que desejam se aprimorar sob o ponto de vista moral. Para aqueles que desejam transcender as suas imperfeições. E para que o estudo possa ser profícuo, duas condições são necessárias. A primeira condição seria a seriedade. A seriedade ela não está ligada à sisudez, mas sim ao compromisso com o estudo. O estudo da doutrina espírita deve ser algo leve, não deve ser algo que eu encare como algo pesado. O estudo da doutrina espírita deve ser um dever e não uma obrigação. Porque se eu sei que os conhecimentos da doutrina espírita vão me trazer uma amplitude de consciência maior, me propiciando um processo de transformação interior, que vai propiciar que eu me eleve, que eu me modifique e que ao mesmo tempo eu sirva de exemplo para aqueles com os quais eu convivo, estudar a doutrina espírita deveria ser, por estes motivos, motivo de alegria e não de sisudez. Então, aqueles que encaram o estudo como algo chato, algo pesaroso, têm que rever esta postura, porque o estudo da doutrina espírita é algo que nos eleva. Ao mesmo tempo, para que o estudo seja profícuo, se faz necessária a continuidade, a persistência no estudo, que nós estudemos um pouco a cada dia. Nesse sentido, André Luiz nos diz: consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior e preferindo, acima de tudo, os que, por alimento da própria alma, versem sobre temas fundamentais da doutrina espírita. Luz ausente, treva presente. Digerir primeiramente as obras fundamentais do Espiritismo, para entrar em seguida nos setores práticos, em particular no que diga respeito à mediunidade. Teoria meditada, ação segura. Disciplinar-se na leitura no que concerne a horários e anotações, melhorando por si mesmo o próprio aproveitamento, não se cansando de repetir os estudos para fixar o aprendizado. Aprende mais quem estuda melhor. Vejamos, aqui ele destaca a importância de nós estudarmos continuamente, de nós buscarmos a leitura de uma página edificante de forma diária. Ora, quantos de nós já lemos todo o livro dos Espíritos? Quantos de nós já lemos todo o Evangelho segundo o Espiritismo? Então se faz necessário que nós coloquemos como uma meta, como um hábito, ler
um pequeno trecho destas obras fundamentais diariamente. Se programar para ler 5, 10 questões do Livro dos Espíritos todos os dias, ou alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo todos os dias, fazendo isso de forma recorrente, a fim de que ao menos nessa encarnação a gente consiga estudar, ler todas as obras básicas. Então o estudo contínuo e revisado, ele é necessário para que esses conhecimentos possam ser bem assimilados por nós e possam servir de base para o nosso processo de reforma íntima. Também se faz necessário destacar que um dia ele é composto por 1440 minutos. Se eu dedico, por exemplo, 40 minutos do meu dia para o estudo da doutrina espírita, eu estou dedicando 3% do meu dia para angariar conhecimentos que eu levarei para todas as demais encarnações. Conhecimentos que eu estarei alojando na minha bagagem existencial. Conhecimentos que não se perdem. Vejamos, eu posso perder um livro, eu posso perder uma anotação, posso perder um caderno, mas o conhecimento que eu adquiro, eu não perco, porque se torna patrimônio do meu espírito. Por isso a importância desse estudo continuado, desse estudo seguido, desse estudo persistente. Também é importante nós destacarmos que existem algumas práticas que reforçam o nosso estudo. Quando nós nos comprometemos a fazer semanalmente o Evangelho no lar, nós sabemos que este momento é um momento de oração em família, mas, ao mesmo tempo, também é um momento de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é uma forma de nós estudarmos o Evangelho. Uma outra prática que reforça o nosso estudo é o estudo em grupo. E o estudo em grupo é muito importante, porque quando nós trocamos conhecimentos, nós sempre alargamos o nosso ponto de vista sobre o objeto daquilo que estudamos. E não raras vezes o monitor ou o colega aprofundaram mais o estudo de determinado tema. E quando eu vou debater, quando eu vou para as aulas em grupo, eu acabo me valendo destes aprendizados, desses conhecimentos que eu ainda não tenho. Também, quando nós temos uma dúvida, elevamos a dúvida aos colegas, ao grupo de estudos, a questão é analisada sob diversos ângulos, sob diversos enfoques. Isso faz com que aqueles pontos obscuros que impedem que eu aprofunde o meu conhecimento, venham à luz. E a partir do momento em que eu consigo trazer luz para aqueles pontos onde eu tenho dificuldade de entender, de aprender, isso se torna extremamente enriquecedor, porque propicia que eu vá adiante no estudo de outros temas. Por isso a importância de nós estudarmos em grupo. Sabemos que passamos por um momento de isolamento social. No entanto, hoje os recursos tecnológicos propiciam o estudo em grupo através das ferramentas virtuais, propiciam o estudo através das palestras doutrinárias que nos chegam diariamente. Então existem diversas formas para que nós possamos dar sequência ao estudo neste momento de pandemia. O importante é que nós façamos o esforço de seguir estudando. No íntimo, no recolhimento dos nossos lares, nos grupos virtuais de estudo propiciado pelas casas espíritas, quer seja também através das palestras doutrinárias que nos chegam, o importante é que nós aproveitemos esta oportunidade, que nós venhamos a dar continuidade ao nosso estudo, a formatação desses conhecimentos nobres que nós vamos angariar e levar para todo o sempre. Diante disso também, nós poderíamos nos questionar, mas aqueles que se candidatam a estudar a doutrina espírita vão estudar quais temas? Ora, a doutrina espírita, ela tem por base a parte religiosa, a parte científica e a parte filosófica. Então o objeto de estudo da doutrina espírita ele é muito amplo.
No entanto, existem temas fundamentais dentro da doutrina espírita que aquele que se candidata a estudar o espiritismo vai se deparar. Quais seriam estes temas? Primeiro, a ideia de que Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Segundo, a ideia de que Jesus é o modelo e guia da humanidade, o governador planetário. Terceiro, a ideia da sobrevivência do espírito, ou a ideia da imortalidade do espírito. Quarto, a ideia da possibilidade de comunicação entre os dois planos, o plano material e o plano espiritual, através da mediunidade. Quinto, a ideia da necessidade da reencarnação para atingirmos a perfeição, isto é, a ideia da pluralidade das existências na matéria. E, por fim, a ideia da lei de causa e efeito, associada ao livre-arbítrio e à justiça divina. Então, estes são temas fundamentais que todo aquele que se dedica ao estudo da doutrina espírita vai se deparar com esses temas, mas também com todos os outros temas que a doutrina espírita nos propicia. Então, que nós possamos buscar a direção da casa, que nós possamos nos informar a respeito dos cursos que estão sendo oferecidos, ainda que de forma virtual, que nós possamos tomar contato com as palestras doutrinárias que nos trazem este conhecimento e que nós possamos dar ao estudo, sequência ao estudo também, de forma individual nos nossos lares. Com a certeza de que assim o fazendo, estaremos dando um grande passo na nossa melhora, no nosso crescimento e na nossa evolução. Então, que a luz, a paz e o amor de Jesus continuem nos envolvendo hoje e sempre. E até uma próxima oportunidade.